Bom, e o que nós temos de novo, se a gente for olhando com esse olhar crítico que nós estamos agora apresentando para vocês, né? Se vale a pena ou não fazer autoligado, será que realmente é diferente fazer autoligado? O que nós temos de novo, né? Para a gente poder continuar dentro desse nosso olhar crítico e realmente falar, bom, eu acho que eu preciso mudar para isso. Ah, não, eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, que aqui está bom, né? Bom, então, por exemplo, quando eu vejo uma avaliação hoje, olhando pelas determinações da American Board of Orthodontics com relação a tratamento dos casos, a finalização dos casos, né? O que a American Board fala? Que hoje, isso aqui está certo que é um artigo meio antigo, né? Não é um artigo muito atual, esse artigo é de 2020. Mas esse artigo deixou muito claro o quê? Que dentro dos critérios de avaliação de finalização do American Board of Orthodontics, né? Não é possível você fazer um tratamento de uma classe 2 usando pura e simplesmente alinhadores, né? Ou seja, o caso, quando você vai analisar a finalização do caso, o American Board não aprova esse caso, certo? Então, eles fizeram esse trabalho e chegaram nessa conclusão, né? Olha lá, ó. Tá. Olha lá. Quantos tratamentos, por exemplo, precisaram de refinamento, né? Você vê, olha lá, uma média quase de 60%, né? E de classe 2, quase de 75%. Ou seja, praticamente, né, o refinamento hoje ele é obrigatório dentro dos planejamentos de casos com alinhadores. Pelo menos um, né, mas a gente sabe que é muito mais, né? Hoje, para mim, por exemplo, se você vai fazer um caso que dá 60, 70 sets de alinhadores, considerando um refinamento, já não, sabe, não justifica você partir para esse tipo de tratamento. Falando, é mais rápido, é melhor. Será que é melhor? Será que é melhor o cara ficar usando um alinhador aí 2, 3 anos do que aparelho fixo? Não sei, né? Cada um tem uma visão, certo? Por exemplo, com relação, né, à correção, por exemplo, de sobremordida, né? No antes e no depois, né? Você vê, por exemplo, que quantos de porcento de correção que consegue? Você vê, por exemplo, dentro de uma classe 1, 30%, dentro de uma classe 2, né? Nem isso também, 30%, quer dizer, é muito pouco se você colocar com relação à necessidade que o caso apresenta. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Senão você acaba virando refém dessas empresas. E aí você oferece esses tratamentos caríssimos, né? Para você também, um tratamento pesado, e você muitas das vezes não consegue entregar isso daí. Então, sabe, não descarte essa opção de você ter uma ferramenta robusta e poderosa na sua mão. Eu acredito que a ortodontia fixa ainda vai viver por um tempo, principalmente dentro dessa visão de sistemas autoligantes, né? Então, você vê, por exemplo, aqui, ó, dentro dessa correção de linha média, né? Olha o desvio padrão aqui, ó, de 20, né? De 20, 18,9 porcentagem, né? Então, você vê assim, sabe? Fica muito devedor, né? Você vê quase que 80% você não consegue fazer, né? E aqui o outro, ó, dentro do overbite, ó. Olha lá, 40%. Quer dizer, então, sabe, fica muito aquém da necessidade, né? Então, olha lá, você vê o que, por exemplo? Que o clean check, né? Dentro do exemplo total ali, dentro de toda da amostragem, né? As oclusões obtidas pós-tratamento falharam, né? Praticamente todas falharam. Olha, coloca aqui, ó, que todo a amostra, né, falhou dentro dessa qualidade de oclusão, né, para os critérios de correção exigidos pela American Board of Orthodontics. Então, não dá, né? Não dá para você, sabe, ficar dentro disso aí, porque você sabe que você precisa, né, muitas das vezes, de ter uma ferramenta que realmente te dá essa previsibilidade e que te dá essa segurança, né? Você vê aqui, ó, colocando dentro disso aqui, você vê dentro das propostas de correção que você coloca para os seus casos, no início do tratamento, você conseguir 20%, 30%, 28%, 38%. No final, é muito pouco, dentro do que a gente consegue hoje fazer com ortodontia fixa, né? Principalmente ortodontia fixa e utilizando o recurso de parafusos. Então quer dizer que a gente não deve fazer alinhador? Claro que deve. Não só deve, como pode, né?
Nós vamos falar sobre isso. Eu tenho muita coisa para falar para vocês e ensinar para vocês também. Continua aqui comigo que vocês vão ver só. Né? Vocês não vão perder por esperar, tá bom? Então tá. Vamos lá. Na verdade, né, até essa imagem aqui nem é minha, essa ideia, né, é de um cara que estuda bastante alinhadores, um americano. Ele coloca o quê? Que a promessa é isso daqui, é um Elevation Burger, né? É um hambúrguer de 11 andares, mas a entrega é um cheeseburgerzinho miserável. Né? Quer dizer, então os caras, quando estão fazendo alinhadores, eles prometem, né? Nossa, aqui, ó, isso, aquilo, papapá, e entregam isso, né? Tanto é que eu vou fazer esse desafio. Mostra para mim casos aí realmente complicados, difíceis, que os caras estão tratando com o alinhador e finalizando bem. Quantos caras estão fazendo isso? Né? Você conta nos dedos. Né? Ah, então quer dizer que isso não presta? Claro que presta, mas talvez ainda estejamos engateando com relação a isso. Né? Então a promessa é uma e a entrega é outra. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Né? Que parece que nós estamos num cenário onde todo mundo está vendo um cenário, mas não tem foco, é um cenário onde ninguém está enxergando nada. Mas eu quero te dar um óculos, onde quando você colocar o meu óculos, você vai enxergar desse jeito, você vai enxergar nítido esse cenário. E você não vai ser enganado por ninguém. Né? Então tá ali, ó. Por exemplo, eu consigo, utilizando, por exemplo, hoje prescrições, fazer correções bem tranquilas, né, em casos como esse, por exemplo, são casos que aparentemente são simples, mas não são, né, onde a prescrição me leva a um resultado final desse tipo de natureza, né, o antes e depois. Né? Por exemplo, também eu tenho opções hoje de prescrição, onde eu posso corrigir inclinações de dentes, né, com facilitações que o sistema me oferece. Por exemplo, eu tenho o Bractis High Torque, é um Bractis que ele copia o sistema de Ricketts inicial, né, de 22 graus, então eu posso controlar a inclinação do dente durante o tratamento. E isso me facilita sensivelmente o tratamento. Tem muitas mecânicas, por exemplo, eu vou começar e o dente está verticalizado, eu vou usar elásticos e a tendência vai ser de piorar. Então eu coloco um bracket que vai contra essa mecânica e vai me ajudar a manter o dente em uma posição tal que isso vai facilitar a finalização para mim. Então, hoje, prescrição também é algo muito importante. E nós vamos falar sobre prescrição nesse curso. Né? Eu posso também chegar ao absurdo de inverter brackets. Colocar um bracket de cabeça para baixo. Fazendo com que, com essa inversão de torque, eu faça, muitas das vezes, um posicionamento tal durante o tratamento que me facilite aí e eu ganhe muito tempo durante o processo de tratamento, porque eu evito consultas de finalização, de colocação de torque, de aguardo, etc. e tal, reduzindo o tempo de tratamento. Então, prescrição para mim hoje é algo que me leva além do que o tratamento pode me oferecer. Né? Então, eu tenho high torque, eu tenho low torque, e essas prescrições, elas podem me trazer facilidades durante a correção. Por exemplo, um low torque, né? No low torque, eu praticamente tenho só 2 graus de torque, como se fosse um Edgewise 0. Se eu usar um fio 21 por 25 dentro de um slot desse, né, praticamente eu não vou ter um play, não vou ter uma folga, eu vou colocar esse dente em pé na finalização. E isso, né, esse arco, por exemplo, eu posso colocar esse arco já em épocas bem iniciais do tratamento. Por exemplo, o 18, 25 é o terceiro arco que eu uso quando estou usando esse tipo de sistema. E com isso eu facilito sensivelmente o meu processo de correção e acelero o resultado. Por quê? Porque eu já estou imprimindo esses movimentos já desde o início do tratamento. Então eu não vou passar por fase de acompanhamento e nem de finalização. Né? Por exemplo, quando eu estou fazendo um tratamento de uma classe 2, né, com ortodontia convencional, usando, por exemplo, um propulsor, um APM, né, esse tipo de tratamento ele vai ter efeitos colaterais imensos durante o tratamento. Se eu estiver usando prescrição, eu facilito sensivelmente. Olha lá, depois que eu acabei de fazer a correção, olha como que ficou. Os dentes estão super inclinados. Né? E como que eu vou fazer agora para me corrigir isso daí? Para me corrigir esse problema? Não é verdade? Então, se eu estiver usando prescrição, eu consigo controlar isso de uma maneira melhor. Né? Bom, para a gente finalizar, né, vamos mostrar também uma coisa hoje que eu acho que é muito importante, que é o quê? Quando eu faço esse tipo de tratamento,
a minha visão principal hoje é em relação ao resultado estético, porque eu sei que o sistema ele me permite fazer expansões e mudanças no sorriso dos pacientes. Então, essas mudanças, essas expansões, elas são incrivelmente impactantes quando a gente se fala em resultados, né? Bom, vamos lá. Então, ó, quando eu começo um tratamento, por exemplo, ó, eu tenho um sorriso reto, né? Até mostrando aqui para vocês essa curva inicial que está em cima, aqui, ó, mostrando um sorriso reto, um sorriso ortodôntico, o paciente que já fez tratamento ortodôntico. E encaixado em classe 1. Como que eu vou resolver esse problema? Você vê que os dentes estão extremamente inclinados, né? Isso até vem um pouco da prescrição que a gente usa aí dentro dos aparelhos convencionais, né? Prescrição de Roth deixa os dentes assim quando você finaliza, né? E aí eu quero buscar o quê? Uma curvatura no sorriso, fazer um smile art, né? E o formato do arco triangular. Os arcos triangulares, eles não permitem que você consiga ter uma boa estética, né, para esses pacientes durante a finalização. Então a gente coloca, fazendo uma montagem, buscando, né, essa diferença de largura do arco, né, buscando uma expansão, e criando também o smile art, fazendo a colagem a nível de papila. Você vê que o fio está passando a nível de papila, né? O arco já tem um formato diferente, um arco maxilar, né? Aí depois a gente entra para fazer a finalização, e aí com os elásticos, olha lá, e o antes e o depois. Você vê que ficou diferente o sorriso, né? Houve uma diferença. Hoje eu até exagero muito mais com relação a isso. Esse caso é de uma amiga, né? Não é um caso meu, mas eu deixei aqui só para mostrar essa diferença que tem, né, nessa formato do arco no início e no final. Então, nós temos dois caminhos que a gente pode percorrer, não é verdade? Você pode continuar fazendo a sua ortodontia convencional ou até partir para os alinhadores e entrar nesse caminho aí todo enlameado e cheio de cascalho, ou você pode pegar um caminho mais fácil de percorrer, que é o que eu quero oferecer para vocês aqui nesse curso, que além do curso, eu ainda vou pegar na sua mão e te oferecer a mentoria, né? A mentoria, ela é um processo onde nós vamos ajudar os alunos que optarem pela mentoria a trilharem esse caminho guiado por alguém que já andou por esse caminho aqui tortuoso e cheio de lama, né? Eu já andei por aqui, eu sei que aqui não é legal, mas eu também já andei por aqui e eu sei que aqui é bom, então eu estou convidando vocês para virem comigo, né? Com relação, por exemplo, a expansores, ó, esse aqui é um caso que eu comecei a tratar, né? E aí eu vi que o paciente com mordida cruzada, paciente adulto, olha o formato do arco, mordida cruzada. Isso aqui é um caso que hoje eu vejo os colegas pegando esse tipo de paciente, ó, uma paciente adulta, né? E colocando o que nelas? Esses MARP, né? Você acha que o paciente quer isso? Não quer, os pacientes não querem isso. Tudo bem que é eficaz, funciona, bem legal e tal, mas os pacientes não querem isso. É muito desconfortável, né? Sem contar o tanto que é invasivo, né? Você colocar um expansor, colocar parafuso para segurar um expansor, tudo bem, as pessoas gostam, eu vejo que muitos amigos meus fazem e gostam, tá? Mas os pacientes não querem isso, os pacientes querem conforto, os pacientes querem tratamentos minimamente invasivos. Então, nesse caso aqui, a Isabela lá, o arco da Isabela é extremamente estreito, né? Um caso que, se eu fosse tratar esse paciente na minha época, que eu fazia ortodontia convencional, com certeza eu ia mandar um quadriélice nela, ia mandar um expansor, né? Mas aí começamos a fazer a ortodontia autoligada, então vamos tentar fazer. Você vê que o paciente idólico, os dentes estão muito inclinados, muitas das vezes até um caso que, pelo apinhamento inferior, ó, você podia até pensar, puxa, será que eu tenho que fazer extração nesse caso, né? Porque hoje eu vejo os caras pegando esses casos e projetando os dentes, e alinha e projeta os dentes. Só que aí o que nós estamos vendo hoje, né? 10, 15 anos depois, esses pacientes perdendo os incisivos inferiores. Porque os dentes estão muito inclinados. Aí põe a barra 3,3 lá, segura, claro, a barra está segurando. Mas biologicamente não é estável, né? A posição, ela não é boa, o organismo não quer os dentes nessa posição. Aí você faz uma tomografia, você vê, o paciente não tem osso mais no vestibular dos dentes. Quantos casos desses que eu estou vendo? Um monte. Até casos meus que eu fiz. Hoje eu vejo que eu estou errado, que eu estava errado, né? Bom, então vamos lá. E aí eu faço uma radiografia frontal, muitas das vezes, dentro desses casos. Por quê? Né? Até hoje a gente nem tem feito isso.
eu tenho feito é o exame 3D, né? Eu faço a tomografia 3D, porque aí eu tenho uma visão melhor do problema, né? Mas nesse caso aqui fica muito nítido, né? Quando eu pego a imagem, que a assimetria que existe, né, pela mordida cruzada, ela não está nos dentes, ela é estrutural. Você vê um tamanho do ramo e o tamanho do outro lado do ramo, né? Muito diferente. Então, é um caso que vai ter limitação de finalização, né? Então, vamos lá. Fizemos a extração dos terceiros molares, vamos começar o tratamento. Você vê aqui, por exemplo, nessa época, eu já comecei fazendo mecânica de classe 3 e usando um elástico cruzado aqui. Hoje eu já não faço isso. Hoje eu já usaria esse elástico aqui de classe 3 com um botão colado na lingual dos molares, usando só um elástico, em vez de usar dois, né? Que aqui, ó, tem um elástico aqui do molar inferior para o molar superior, bilateralmente, e o elástico classe 3. Hoje eu uso só um elástico, do canino para o botão do molar superior. Que aí eu tenho um elástico com vetor de expansão, um elástico vetor de classe 3 e vetor de expansão. Arcos leves, a lacolagem Smile Art está lá em cima, né? A tendência quando nivelar vai ser de os incisivos diminuírem um pouco a altura, né? Destruírem, e eu ter uma nova visão com relação à finalização do caso, o posicionamento dos dentes anteriores e criar com isso o arco do sorriso, o Smile Art, né? Então tá lá, com arcos mais pesados, você vê que a mordida cruzada já está indo embora, né? Olha lá, olha o formato novo da maxila, como está diferente, né? Até eu brinco com os alunos pessoalmente, falo, para que eu uso o bracket convencional, que eu guardei alguns ainda, de gancho, eu uso como gancho. Vai ter muita gente que vai ficar com raiva de mim, né? Mas é isso aí, ó, usa para gancho, joga fora não, né? Então, o que eu quero fazer para vocês, dizer para vocês, né, é o quê? Que a gente tem que pensar, né, aí a Isabela falou, já ia casar e ir embora, tem que tirar o aparelho. Aí não cheguei a finalizar o caso, mas chegou aqui, ó. Você vê lá, não tinha mais mordida cruzada. E eu vi ela depois de muito tempo, ficou estável, né? Mas olha o formato novo da maxila, que interessante, né? Olha lá o depois, ó. Você vê, numa paciente adulta, tanto a maxila quanto a mandíbula houveram bioadaptação transversal ou em modificação. Então você vê que é um tipo de terapia que funciona, e funciona muito bem, né? Olha o resultado final no rosto da paciente. Isso que é o mais bacana, né? Olha lá, o modelo inicial, bem atrésico, né? E o resultado final. Olha o sorriso, que diferença, né? Então, o impacto é muito diferente de você tratar com alinhadores, né? E também de fazer ortodontia convencional. A ortodontia convencional você não consegue esse tipo de resultado? Consegue, mas de uma maneira diferente, muito mais invasiva, usando expansores. E a estabilidade não é igual, eu vejo hoje, a estabilidade produzida pelos sistemas autoligantes. Porque esse processo de bioadaptação transversal, que nós vamos falar durante o curso, é um processo que acontece de uma maneira biológica e a recidiva disso praticamente não existe, né? Então tá lá, o antes e o depois, ó. Antes e depois, é muito diferente. Você vê que houve uma mudança no formato e na largura do arco. E essa mudança, ela é estável, né? Então, a grande diferença que eu quero dizer para vocês, né, se vale a pena ou não, dentro desse ponto de vista crítico, é o quê? Que existe uma diferença entre o sistema autoligado e os brackets convencionais. Mas quem vai fazer essa diferença é você. Quando você entender como o sistema funciona. E o objetivo do meu curso é isso. É mostrar para você como que esse sistema funciona. Existem muitas diferenças, nós vamos falar isso de módulo em módulo, são 12 módulos, né, 12 partes do curso, e você vai aprofundar de uma maneira tal que eu acredito que na internet você não viu nada igual, tá certo? Então tá, agradeço a vocês e não percam nossos novos encontros, se inscreva no meu canal do YouTube e compartilhe, dá um joinha, me ajuda a divulgar esse trabalho. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu!